Oi, oi, ótima noite. Oi, Bru. Tô ajeitando aqui o celular. Ótima noite. Só esperando aí o pessoal chegar. Raquel, ótima noite. Diz pra mim, vocês fizeram o exercício da semana passada? Oi, Raquel, fizeram exercício semana passada? Ah, legal, legal. E aí, o que você achou, Bru? Deixa eu entrar aqui. Ah, Raquel, você tá no grupo, Raquel? Se não tiver lá no grupo, entra lá, tá, o link tá lá na bio. Aí entra lá para depois você ver o exercício e depois que você entrar lá no grupo, você me pede que eu te mando, tá bom? E hoje vai ter outros exercícios, a gente vai colocar lá, ainda há pouco coloquei um áudio lá para vocês. A gente vai falar sobre os porquês poderosos. Inclusive, que legal, que legal. Entrar aqui, deixa só o Instagram acabar de avisar, chamar aí o pessoal pra gente poder já começar. Vou entrar aqui também. O Instagram demora, né, pra poder avisar. Aí é. Ansiosas pela aula de hoje. Ó, o Instagram não avisou nem pra mim aqui ainda. Olá, querida Joelle. Prazer ter você aqui. Ótima noite. Prazer ter você aqui. Você acabou de me adicionar lá, né? Que eu vi. Já tá aqui. Muito legal mesmo. Muito bom ter vocês aqui. O Instagram tá demorando a avisar, né? Prazer é todo meu. Deixa eu entrar aqui, porque a gente já se conhece já? Ah, legal, legal. Denison, ótima noite. Tá entrando aqui também. Carol. Seja bem-vinda, Carol. Mandei. Ah, legal, Raquel, obrigada. Rita, ótima noite. Boa noite, princesa. Obrigada, tá? Por vocês estarem aqui. E aí, assim, a Carol também eu vi, né, que me adicionou esses dias, né? E aí, assim, só pra gente poder começar, né? Aproveitar aqui o nosso tempo, que daqui a pouco o Instagram nos derruba aí e a gente não passou o que a gente tem que passar. E tem alguém aqui que não me conhece, que veio de indicação de alguém e que não me conhece? Rita, ótima noite. Me conhece, pessoal? Érica, seja bem-vinda. Então, Rita, prazer, muito prazer. Então, e aí, assim, vou só me apresentar aqui um pouquinho. A Joelle, Raquel, né? A minha amiga me indicou. Ah, legal, legal. Oi, oi. Então, deixa eu só já me apresentar aqui um pouquinho aqui para vocês, né? Meu nome é Érica e eu tô aqui agora nesse rolê aqui Sou Érica Pinheiro, né? Aqui meu Insta.
Antes ele era psico_grafo, isso porque eu sou psicóloga, sou coach, sou grafóloga. Tem algumas outras formações também, algumas pós-graduações. Mas, assim, das 3 metodologias, das 3 ciências que eu resolvi utilizar, né, então eu acabei colocando meu nome aqui. Então, alguns me conhecem como psicógrafo. E aí eu resolvi mudar, por quê? Porque eu sou uma pessoa, né? Então, assim, eu posso te oferecer muito mais do que a ciência, né? A gente, quando está dentro de algum processo, a gente trabalha, né, com o coração. E o coração, ele não fala assim, ó, hoje você vai utilizar isso, hoje você vai trabalhar dessa forma, engessada. Não. A gente acaba trabalhando conforme a necessidade de quem está ali junto da gente. Então, por isso eu resolvi mudar, né? E aí, fora isso, né, hoje eu trabalho há 12 anos lá na Record TV, né, aqui na Record TV, aqui no Rio. Sou psicóloga da empresa, trabalho na área de RH. Porém, a minha função é psicóloga do trabalho, a gente não faz só RH, a gente cuida da saúde emocional dos colaboradores também, né? E isso, assim, me deixa muito à vontade para poder falar aqui sobre a nossa saúde emocional, né? E a gente acaba falando muito para mulheres aqui, eu optei falar para mulheres, né? Porque aí é papo reto mesmo, não que os homens não se identifiquem, os homens aqui são muito bem-vindos, né? Mas a gente vai ouvir, talvez você vai ouvir falando muito para mulheres, porque é onde a gente vai acabar se identificando mais, tá? Mas todos vocês são muito bem-vindos, vocês são homens, vocês são bem-vindos, inclusive para poder conversar com as mulheres, né, que te rodeiam, entender um pouquinho a cabeça delas, porque é tão difícil, porque a cabeça de homem, né, são caixinhas separadas, e são pouquíssimas caixinhas. Mulher não, mulher é um emaranhado de fio, né? Então, assim, é difícil mesmo nos entender, eu sei, né? Então, fica aqui com a gente, tá? Aula passada foi a nossa primeira aula e a gente falou, né, sobre... Tô aqui com o tema aqui. Sobre como não se frustrar quando as coisas não saem como a gente quer. E aí eu falei sobre controle, né, que a gente acaba controlando o que não tem que ser controlado e acaba não controlando aquilo que a gente tem que controlar. Eu falei também sobre o processo de frustração e a nossa reação. Falei, inclusive, sobre desânimo, né? Hoje eu tenho até um post lá, depois se você não viu, corre lá para você poder ver, sobre a palavra desânimo, que vem do latim desânimos, que significa sem alma, sem vida. E muitas das vezes é assim que a gente fica, né, no nosso dia a dia, e por conta disso toda a nossa fisiologia muda e você literalmente você fica, né, sem vitalidade alguma, né? E falamos também sobre o segredo da conquista, o que que a gente faz, o que que é preciso fazer para que a gente possa sair desse estado. Então, assim, cada semana aqui nós vamos estar dando aulas. Essas aulas são conteúdos de que quem é meu cliente sabe que é isso que a gente fala no individual, né? O que a gente está abrindo aqui no coletivo aqui para vocês. E essas aulas, elas não vão ter replay, elas não vão ficar aqui gravadas, eu vou deixá-las aqui só um tempinho, porque essas aulas, elas estão sendo preparadas para poder ir para uma plataforma que só quem estiver dentro de um outro grupo, né, que vai poder ter acesso, tá? Então, por isso que a gente não deixa essas aulas aqui, elas vão ficar por um tempo curto, depois nós vamos tirar. Então, assim, o momento é agora para você poder trazer o pessoal para cá, você que está chegando novo aí, que curtir aqui o meu rolê, né? Traz seus amigos para cá, para que eles possam estar bebendo da mesma fonte que você, tá bom? E hoje nós vamos falar de como sair da inércia quando a insegurança bater. E nós vamos falar, tá, de 3 pontos. Julie, ótima noite para você, minha flor. Nós vamos falar de 3 pontos, tá? O primeiro deles, síndrome do impostor. O segundo deles, a gente vai falar sobre os picos e vales. E o terceiro, a gente vai falar sobre a verdadeira luta, tá? Sobre o que a gente precisa fazer. O que importa de verdade, tá?
E antes da gente começar a falar aqui, são 3 assuntos tão importantes, principalmente, né, a gente vai começar a falar sobre síndrome do impostor, e é um assunto que as pessoas precisam saber, a gente ouve falar isso o tempo inteiro. Então, o que que eu vou pedir, tá? Para a gente poder chamar mais gente, eu vou pedir para você fazer um print agora aqui, tá? E correndo lá na sua rede social, lá no seu stories e postar e chamar o pessoal para vir para cá, tá bom? Eu trouxe aqui a Renata, minha companheira. Vocês conhecem a Renata? Quem é novo aqui não conhece a Renata, né? Então, a Renata, ela é minha bonequinha, né? Assim eu apelidei. Chamo ela de carinhosamente de Renata, por quê? Porque a Renata, assim como você, assim como eu, ela tem muitas dessas características que a gente traz aqui. Ela me representa, ela te representa. Então a Renata, ela vai fazer parte aqui de todo o nosso contexto, tá bom? Então, se você quiser já dar um print com a Renata que ficou famosa semana passada aí, tá? Dá um print e posta lá na sua rede social, tá? E chama o pessoal pra cá. Vou fazer aqui a coisa aqui pro print. Printaram? Printou? Diz aí pra mim. Printou? Printou? Também tô aqui no meu outro celular aqui, também vou fazer aqui o print. Né? Printaram, pessoal? Printaram? Posta lá. Vai correndo lá, posta, marca aqui, tá? A gente tem aqui um jargão nosso que ninguém segura uma mulher que sabe o que ela quer. Ninguém segura uma mulher que sabe o que ela quer. Então posta lá, tá? Com essa frase, ninguém segura uma mulher que sabe o que quer. E corre pra cá, tá bom? Olá, Ferreira. Não conseguiu o quê? O print? Foi o print, Verônica? Ferreira 5080, eu não sei se acabou esbarrando aí, porque você pediu pra gente poder conversar aqui. Isso, Verônica, ninguém segura uma mulher que sabe o que quer. Isso mesmo, isso aí é o nosso jargão. E aí, Ferreira, você tá pedindo para poder falar aqui, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui os tópicos aqui da aula, tá? E no final, você entra aqui com a gente, pode ser? Carla, ótima noite. Vamos lá, pessoal. Posta lá e vem correndo, hein? Vamos lá, vamos falar sobre a síndrome do impostor. Alguém aí sabe o que é a síndrome do impostor? Você sabe o que é a síndrome do impostor? Alguém já teve a síndrome do impostor? Você já falou já sobre a síndrome do impostor? Boa noite. Participa aqui, pessoal. Vamos lá. Síndrome do impostor. Então, a síndrome do impostor... Olá, Daniel, ótima noite. Tá, a síndrome do impostor, ela tem sido muito falada ultimamente, tá? E a síndrome do impostor é quando você não se sente boa o suficiente. Isso aí, Raquel. Isso aí. A síndrome do impostor é quando você não se sente boa o suficiente, tá? É quando você acaba se sabotando porque você não se acha suficiente. Ah, obrigada, Alex. Obrigada. Então, assim,
ela acaba descrevendo um comportamento, um padrão, um padrão de comportamento seu, tá? Onde você acaba se escondendo com medo de se expor, medo de expor suas ideias, medo de expor seus sentimentos, medo de expor seus comportamentos, né? A síndrome do impostor vem muito disso, você se esconder, tá? Você não querer se mostrar quem você é. E deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Existem uma listagem dos medos universais, porém existe o number one, que é o medo da crítica. O medo da crítica, ele tá 1000 anos na frente do que o medo da morte, do que o medo de perder o amor de alguém. O medo, sabe, de perder o emprego, né? O medo de ficar pobre, né? O medo de ser criticado, ele te paralisa. E isso acaba, né, dando aí toda a forma para o nosso título, né? Que acaba a gente ficando na inércia porque a insegurança bate. O medo no trabalho, isso aí, né? Então, assim, o que acontece, tá? 70%, Joelle, você tá falando aí no trabalho, 70% das pessoas já tiveram o medo de fracassar no trabalho, já se sentiram uma verdadeira fraude no trabalho, sabe? Se sentiram incapazes, né? E aí, assim, eu trouxe aqui para vocês uma analogia, que é da diplopia. A diplopia, ela é um problema na vista, tá? Que se dá porque a pessoa acaba enxergando tudo deturpado. E aí, assim, trazendo aqui pra gente, né? Muitas das vezes a gente acaba se sentindo, se vendo dessa forma, sabe? De uma maneira deturpada. As pessoas te falam que você é boa, as pessoas te elogiam, as pessoas, poxa, super curte o seu trabalho, né? Super curte, né? Tudo que você faz, mas você não consegue se olhar dessa forma, né? Você acaba se sentindo insegura, você acaba tendo complexo de inferioridade, você acaba tendo baixa autoestima, você de repente é uma pessoa muito perfeccionista, e o perfeccionista é aquele que acaba se autocriticando, então ele acaba olhando para tudo e ele não sai nunca do lugar. Por quê? Porque ele fala, não, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo outro. Ah, não, 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 agora eu tenho que fazer isso aqui, agora eu tenho que correr para cá. E acaba nunca saindo daquele local, né? Às vezes você fala assim, não, eu tenho uma qualidade que é ser perfeccionista. E às vezes é o perfeccionismo que tá te prendendo. Carol tá dizendo aqui, eu me sinto assim o tempo todo. A Jaele tá falando, por que a gente se sente assim? A gente vai estar falando, Jaele, tá? E você vai ver se você se identifica mesmo, tá? A gente se sente apreensivo e por conta disso, na maioria das vezes as pessoas acabam procrastinando, tá? E aí, assim, você fala assim, cara, eu não sei, eu quero muito ir à frente, eu acabo não conseguindo, eu não sei o que fazer, né? E você acaba não conseguindo realizar porque tem um pensamento que te bloqueia, né? Seja no seu relacionamento, né? De repente você tá aqui, tá uma pessoa frustrada no seu relacionamento porque você está dependendo do que as outras pessoas vão falar, que o seu parceiro ou sua parceira vai chegar para você e vai falar assim, olha, hoje você está bonita, hoje você está feia, hoje você está assim ou você está assado. Inclusive os abusos, né? Eu até falei isso no domingo, que a mulher ela precisa sim da queixa de abusos físicos, sexuais, mentais, psicológicos, emocionais, precisa. Mas, na verdade, isso acontece porque a gente permite. Entende? Quando você sabe qual o seu valor, as coisas mudam de figura. E é isso que a gente vai aprender aqui. E eu queria até contar para vocês a minha história, né? Eu vou estar sempre trazendo histórias aqui para vocês, porque as histórias, elas é que vão conectar, né? E aí, assim, a minha história é a seguinte, tá? Eu tenho 20 anos de formada, quase 20 anos de formada, né? Eu tenho uma baita experiência, né? Atendimento, eu tenho aí
muitas 1000 horas de atendimento. Eu tenho um currículo fundamental, pois um currículo que muita gente gostaria de ter, porém por muito tempo eu me fechei. Por quê? Não que eu não soubesse quem era eu, mas no fundo, não acreditar em mim. Eu não sei se você se sente assim. De repente você tá aqui, cara, você é excelente no que você faz, né? Seja num trabalho emocional que você presta, seja num trabalho físico, seja num trabalho manual. De repente você tá aqui, você sabe fazer uma comida, você trabalha com números. Eu não sei o que você faz, mas de repente você sabe que você é bom, que você é boa, porém você acaba se prendendo com medo de agir. De repente você está aqui dentro de um relacionamento que não dá mais, mas você não sai desse relacionamento porque você tem medo de sair desse relacionamento e achar que não vai ser mais feliz com ninguém. Não tá sendo nesse, tá? Você já não tá sendo feliz nesse relacionamento, mas você fala assim, cara, eu não vou para um outro porque lá eu vou ser mais infeliz ainda. E aí você fica parada no mesmo lugar. Você tá num relacionamento onde a pessoa ela traçalha a sua mente. Ela fala que você não é bonita, ela fala que você tá ali só por conta dos seus filhos, que você, se você largar aquela pessoa ali, mais ninguém vai te querer, e você fica presa. E aí aquilo ali impregna tanto na sua mente, você fala assim, poxa, é isso mesmo. De repente você tá dentro de um trabalho que você sabe que você, se você sair, você vai ganhar mais em qualquer outro lugar, mas você tá presa ali. Por quê? Porque de repente você ouve do seu chefe, de repente você ouve dos seus colegas de trabalho, de repente você ouve das pessoas que te rodeiam, que falam assim, não, se você não ficar ali, para onde você vai? Já viu já a crise, já viu já o desemprego que tá? Olha o coronavírus, muitas pessoas saíram, como é que você vai abandonar? Isso daí, de repente, é uma faculdade que você está fazendo. De repente, você está frustrado no que você está fazendo. E você está com receio de sair fazer uma outra coisa que você fala assim, cara, isso aqui é super a minha cara, mas não, vou fazer essa faculdade aqui porque é ela que dá dinheiro. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês. Está fazendo sentido para vocês? Eu tô falando demais aqui, pessoal? Ou você fala assim, cara, Érica, essa daqui sou eu. Fala comigo aí, pessoal. Já ele tá falando, eu me sinto assim. Raquel, sim. Então, pessoal, e isso daí acaba te prendendo. E muito disso tá vendo do núcleo familiar. Talvez você esteja aqui, você seja pai, você seja mãe, e aí você é uma pessoa que cobre muito dos seus filhos. Né? Porém, essa cobrança desnecessária vai estragar seu filho lá na frente, como talvez estragou você. De repente você chegava com uma nota em casa, seus pais falavam assim, foi 10 que você tirou? Não foi? Então não adianta. O 9 não é 10. E nisso você foi sempre trabalhando na sua mente para poder sempre ter o 10, sempre ter a melhor nota, porque senão as pessoas não iam te aceitar. Você só ia ser boa o suficiente só se você fosse a melhor, só se você fosse a mulher mais linda, só se você fosse a mulher mais inteligente, só se você fosse o mais da situação. E por você, de repente, não ser 1/10, você vai lá e se frustra. Entende, pessoal? A insegurança, você precisa conhecer, se conhecer. Quando você se conhece, você se trabalha. A Carol tá falando que, nossa, essa questão das notas na escola foi meu maior trauma, tinha que ser uma filha perfeita. Então, e de repente hoje você carrega, Carol, várias questões, tá, de lá de trás. E não existe isso, gente.
tá? Existem crianças que não têm boas notas na escola. Isso não quer dizer que ela é burra. Que hoje são pessoas famosas, são pessoas aí, né, brilhantes, mas que não se deram bem na escola. Tinha que ser a filha perfeita, Joelle. No meu caso, é o contrário. Meus pais sempre foram muito tranquilos. Que bom. Nunca me cobraram. Autoconhecimento é tudo. Então, assim, o importante é você identificar, tá, pessoal? Porque o autoconhecimento, ele começa onde? Quando você se conhece, quando você identifica o que está acontecendo com você. Quando você fala assim, não, calma aí, eu tô me sentindo insegura porque alguém está falando isso, isso e isso pra mim. Que ela tá falando assim, sou muito insegura também. Acho que não sou boa ou capaz e acabo travando. Tá vendo? A síndrome do impostor. É o que a gente estava falando aqui. Sabe? Isso acontece, né? Alguém tinha perguntado aí, por que a insegurança bate? Porque, na verdade, a gente faz tudo em prol do outro. A gente é acostumado desde pequenininho a fazer algo, né, para que os outros possam aprovar, né? Você começa a andar, seus pais, andou. Você começa a falar, falou, né? E aquilo ali, né, vai te condicionando a fazer mais e mais coisas. Então, hoje, talvez você está condicionada a isso, a aprovação dos outros, sabe? E isso é o que está te aprisionando. Não é o fato de você fazer ou não fazer. O fato é o que está por detrás daquilo ali. E o que fica por detrás? Porque assim, ó, igual o post que eu fiz hoje, não é o que a gente fala só, é o que aquilo ali reverbera, é a nossa vibração. Nós somos seres vibracionais. E a gente precisa estar alinhado. Eu posso chegar aqui para vocês e falar assim, caramba, tô linda. Mas se eu não achar lá no fundo, né, se o que eu tô falando não estiver alinhado com o que eu estiver falando lá no fundo, não vai adiantar. Você precisa estar totalmente alinhado, independente do que os outros vão falar. A Joelle, eu repeti na escola, na primeira série, e lembro que isso me marcou negativamente. Lembro de um aluno rindo na escada, apontando para mim que eu era repetente. Olha só, entende? E aí, assim, por conta de uma não aprovação de alguém, isso te marcou. A gente vive de aprovação dos outros o tempo todo, sabe? É como se a gente estivesse vivendo escravizado, né? E isso gente, isso é muito antigo. Lá atrás, né, falavam para os escravos que manga com leite matava. Mas era mentira. Falava isso para eles não terem que tomar o leite, né, dos brancos, de quem estava dentro de casa. Entende? E aí, assim, a gente acaba vivendo em cima da palavra dos outros e não aquilo que você sonha, e não aquilo que você quer, e não aquilo que você acredita. Sua necessidade de aprovação me fez entrar num relacionamento abusivo por 19 anos. Olha isso. Temos que saber que a perfeição não existe e não devemos nos cobrar e muito menos deixar que as pessoas nos cobrem. Isso aí. Mas já, isso é tão difícil, né? Tão desafiador, né? Não é que não seja impossível não, pessoal. A gente tem que viver nisso, tá? A gente tem que aprender a viver pra gente. E a gente acaba vivendo em prol do outro. E quando você aprende que, gente, não existe perfeição, perfeito só Deus. O universo, ele é perfeito. A gente não. Érica, você acha que os traumas, que são traumas que geram essa insegurança, não é só trauma, né? Porque trauma, ele tá mais enraizado. A insegurança é tudo aquilo que te impede de andar,
Se eu chego pra você, você chega e fala assim, essa roupa aqui tá boa, se eu falar que não, se você se sentir insegura, você não tá traumatizada, mas te bateu uma insegurança. A questão é você viver da aprovação das outras pessoas. O que te faz ser insegura? Você precisa saber. Poxa, o que me faz ser insegura é isso aqui. Isso aqui tá me impedindo de agir. E aí, pessoal, já passando já para o nosso segundo tópico, porque a gente já está aqui com mais de 30 minutos aqui de aula, né? E eu quero fechar ela numa live só. A gente vai falar sobre os picos e vales, né? Se a gente pegar os picos e vales, né? Eles são assim, né? E assim também, quando a gente faz aquele... Esqueci o nome que se dá. O exame de coração, né? Ele também é assim. Se ele para assim, significa que a gente morreu. Então, isso significa que a gente precisa viver em picos e viver em vales. A gente precisa viver em altos e baixos. É isso, desculpa, é isso que gera crescimento para a nossa vida. É isso que nos faz desenvolver. Quando tá tudo ok, é o momento da gente celebrar, porque a gente precisa celebrar. A gente não pode viver só no vale. A gente tem que ter os momentos bons, sim. E esses momentos bons precisam ser aproveitados, porém também precisam tirar, tem que tirar resultado deles, né? A gente tem que tirar, como é que fala? A gente precisa tirar a sabedoria deles, a gente precisa entender o porquê que aquilo ali deu certo, né? Porém, né, os vales também são muito importantes. Porque quando a gente cai no vale, é naquele momento ali que a gente acaba ficando mais introspectivo. É o momento que você se fecha, é o momento que você se volta mais para você, é o momento onde você se faz vários porquês poderosos. Os porquês poderosos, Nath, os porquês poderosos, né, eles vêm daqui, ó. Ele te leva realmente para o caminho certo. Porque a nossa mente, ela te enche de porquê. Mas os porquês da mente só te traz dúvida. Quando você se faz um porquê poderoso, é porque ele vem daqui, ó. É aquele porquê que te guia para o local certo. Então, lá no vale, você vai ter aprendizado. No pico, você vai comemorar. No vale também precisa ser comemorado. Você precisa tirar bom proveito daquilo ali. E ó, se você souber estar aqui, você vai saber estar aqui. Não adianta você só querer estar aqui e só saber estar aqui. Então, num relacionamento, é óbvio que vai te bater insegurança, precisa bater. Num trabalho novo, você precisa estar inseguro. Numa nova atividade, precisa acontecer várias coisas, precisa existir picos e vales. É isso, é o que te faz crescer. A Jajá falou que os vales servem para nós confrontar e nos fazer refletir aquilo que realmente está de errado dentro de nós e que precisamos mudar. Vale é lugar de passagem, de crescimento. Exatamente. Vale é lugar de crescimento. E se você souber estar no vale, você vai saber estar no pico. Você pode ter essa certeza, pessoal. E aí, assim, o que é legal, tá? O legal é que você precisa, tá? Todos nós precisamos de pessoas. Não existe você vencer sozinho. Quando você vence sozinho, o teu caminho, ele é limitado. Quando você vai com alguém, cara, tu vai muito mais longe. O processo é muito mais prazeroso. E é por isso que é tão importante você ter na sua vida pessoas que possam te ajudar. Às vezes você fala assim, não é importante eu fazer terapia, não é importante eu fazer um processo de coaching, não é importante eu passar por um processo de autoconhecimento, não. É sim. Porque quando você vai sozinho, você dá poucos passos.
E você dentro de um processo de coaching, por exemplo, né, de uma mentoria, você pode ir muito mais além. Você se descobre, você se conecta com a tua essência. Você descobre coisas que você nem imaginaria conhecer. Você descobre sombras suas, você descobre coisas que você fala assim, caramba, isso aqui estava dentro de mim, eu nem sabia. Pô, preciso mudar. É isso aqui que eu precisava fazer para mudar. No sábado, eu conversava com uma amiga minha e ela estalou assim, ela, cara, é disso aqui que eu preciso para eu poder prosperar. Era pedir perdão, gente, para uma pessoa, olha isso. Ela falou assim, cara, eu entendi o porquê que eu não consigo prosperar. Érica, eu vou fazer isso agora. E me passou mensagem para dizer que ia fazer. E aí, de repente, você tá aí assim, caramba, por que eu não consigo fazer aquilo outro? Por que eu não consigo? E talvez você, dentro de um processo, você vai descobrir coisas incríveis. Sabe por quê? Eu falei isso até na última aula, né? Na aula anterior. O universo, ele já nos disse sim. Agora, pra gente, para esse sim chegar na nossa mão, aí é que são elas. A gente precisa ir atrás desse sim. Mas o universo já nos deu. E muitas das vezes esse sim, ele exige autoconhecimento, ele exige quebra de crenças, ele exige descoberta de valores. E isso tudo a gente trabalha dentro dos processos que a gente faz, tá? Porque assim, não adianta hoje você querer resolver tudo isso aqui agora nessa aula. Não vai conseguir, tá? Existe um tempo, talvez você está aqui, você tem 30, 40 anos, 20 anos, 50 anos. Como a amiga ali falou que ela passou por 19 anos num relacionamento abusivo, quer resolver numa aula, não consegue. Se inicia um processo, mas não consegue mudar tudo. E você precisa, sim, passar por um processo. E às vezes, eu como psicóloga, eu passei por muito tempo, né? As pessoas, elas me olhavam e falavam assim, psicólogo é coisa de maluco. Não, só vai a psicólogo, né? Quem já tá já no fim da festa já, cara. Que não tem mais jeito, então vai procurar um psicólogo. E não. O psicólogo deveria ser uma das primeiras coisas a você procurar. Um terapeuta, um mentor, alguém que possa te ajudar, seria a primeira coisa a você procurar. Porque aquela pessoa ali é quem vai te ajudar a chegar onde você quer. Aquela pessoa ali quem vai te estruturar para você poder fazer aquilo que você quer. Porque entenda, pessoal, não é conhecimento só que te leva para onde você quer. Quantas pessoas inteligentésimas não vão para onde querem, não chegaram aonde quiseram ainda. Por quê? Porque só a inteligência não adianta. Só conhecimento não adianta. É uma perna. Você tem duas. Entende? Então é preciso você trabalhar o seu emocional. É por isso que o meu Instagram hoje todo é voltado para o lado emocional. Se você for lá, você vai ver que o meu objetivo aqui é fazer com que as mulheres cheguem na sua melhor versão através do autoconhecimento. Por quê? Porque eu acredito nisso. Foi a frase que a gente usou. A mulher que sabe o que ela quer, ela consegue tudo. E ninguém para ela. E aí, a gente vai partir aqui para o nosso terceiro ponto. Eu até anotei aqui, pessoal, para a gente não esquecer. E o nosso terceiro ponto é a gente falar sobre a nossa verdadeira luta. A nossa verdadeira luta, ela tá longe de ser contra o sistema. A sua verdadeira luta, ela tá, muito longe de ser contra a sua família, sobre aquele homem que te agride. A tua luta, ela não é contra teus filhos, contra o teu chefe. A tua luta não é contra as contas que você tem que pagar, o dinheiro que você não tem, ao estudo que você não consegue ter.
A tua luta é contra você mesmo. A tua luta te paralisa. Porque você está lutando até então com as pessoas erradas. Com as armas erradas e contra as pessoas erradas. Você coloca a culpa em A, em B, em C, enquanto o responsável é você. E aí, eu tenho aqui alguns porquês poderosos. Mas eu não vou passar todos aqui, porque nós temos um grupo no Instagram. E eu vou passar esse exercício completo lá, no curso, lá no grupo do Instagram, não. Lá no nosso WhatsApp. O link tá lá na minha bio, tá? Quando a gente acabar aqui, você sai correndo, vai pra lá, pra você poder pegar lá o exercício, tá? Eu vou falar lá 5 porquês poderosos, mas aqui eu vou falar só alguns. A Kel tá falando. É uma luta interna que não é fácil, mas a gente ainda tenta resistir e não deixar a peteca cair. É, Kel. E falar em resistência, tá? A resistência, muitas das vezes, tá? Ela soa de uma forma tão pesada que a gente resiste tanto e, sabe, resiste e se enrijece que a gente acaba não mudando o que tem que mudar. Porque o mudar dói. O ser moldado dói muito. E aí, assim, o que tem que mudar, tá? É isso aqui, você tem que destampar a caneta. Aí você fala assim, não é isso aqui que eu tenho que mudar, não. É porque eu tenho que trocar, eu tenho que botar ela de cabeça para baixo. Não. Na verdade, eu tenho que tirar essa tampinha daqui de cima. Não é isso não. Eu tenho que trocar essa daqui por essa daqui. Não, tem que virar de cabeça para baixo. E tal. E tudo que você precisava fazer era isso aqui. Mas o isso aqui é o teu maior incômodo. Então, muitas das vezes, a gente acaba resistindo. E a resistência, ela nos enrijece. A resistência te impede de você ser quem você realmente tem que ser. De você fazer o que você realmente tem que fazer. É por isso que a gente luta contra tudo e todos, mas que não fazem parte do verdadeiro sistema que somos nós. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Tem alguém aqui que fala assim, cara, Érica, isso aí é para mim? Essa live foi para mim. Essa resistência não acontece por meio das críticas? Sim, também. Mas não acontece só com medo da crítica. Ela acontece porque dói tanto esse processo que a gente vai lá e se enrijece. Digo resistir no sentido de não se abalar. Então, mas assim, no fundo, a gente já tá abalado. Entende? É porque ela mexe mesmo numa ferida. E por isso a gente resiste. Sabe? A gente fica assim, tipo, sabe? É como se alguém estivesse olhando pra você, falando com você, e você, opa, acho que não é comigo não, acho que é com a pessoa aqui do lado. A pessoa te descrever, você, não é comigo não. Tô aqui, ó, firminha. Entendeu? E aí, ó, a primeira pergunta do porquê poderoso é a seguinte. Vai ser a única que eu vou dar aqui, tá? A Kel tá falando, mas realmente tem que acontecer mudança necessária. É isso daí. Raquel, se você entender que você precisa mudar e no que você precisa mudar, já é o primeiro passo. E eu vou dar aqui um dos 5 porquês poderosos, tá? E ele diz assim, o que você precisa vencer em si mesma? Só se alguém
Só que realmente essa ajuda de alguém para te direcionar é muito importante, isso aí. A gente prefere ficar na zona de conforto, isso aí. E na zona de conforto, ali é quentinho, tá tudo ruim, mas tu já sabe o que que tem ali, né? Você fica com medo de sair pro novo. O novo assusta, mas ele transforma. E o porquê poderoso que eu tô trazendo aqui para vocês é o que você precisa vencer em si mesma. Você precisa ser sincera para responder isso. Se você não tiver sinceridade, não vai adiantar. Ok, Nath? O quê? O que precisa mudar em você? E os outros 4 porquês eu vou estar dando lá no grupo. Não perca, pessoal, porque um porquê poderoso transforma a nossa vida. E aí eu queria saber aqui se fez sentido para vocês, se foi importante para vocês estarem aqui. A pessoa que tinha pedido para falar comigo, acho que ela não tá mais aqui, né? Para participar. Fez sentido para vocês? O grupo nosso do WhatsApp, o link tá lá na nossa bio, tá? É lá onde a gente passa material, é lá onde a gente fala mais com vocês, tá bom? Aqui, assim, a gente, né? Porque assim, aqui tá todo mundo. Lá estão as pessoas que realmente querem estar mais próximos. São as pessoas que fazem parte do meu grupo especial. E aí, por vocês estarem lá e estarem me honrando, então eu trago para vocês algo a mais do que eu trago aqui, tá? A Nath falou, é isso, temos que entender que temos que mudar cada etapa da nossa vida. Bru tá falando aqui, com certeza sempre temos algo para mudar. Carol tá falando, fez muito sentido. Renata, um beijo. Quanto tempo. Pessoal, alguma pergunta? A gente ainda tem aqui alguns minutos. Como eu posso estar ajudando mais vocês aqui? Gente, assim, a Natália ainda tá aí? Natália, você tá aí? A Natália, ela é terapeuta também, tá? E se ela tiver aí, eu vou aproveitar então esses minutinhos até para poder convidá-la aqui, para vocês poderem ver, pessoal, porque assim, a gente não é ninguém sozinho. Pessoas precisam de pessoas. E aí, de repente, você fala assim, não, eu não tenho como investir. Mas aí você acaba investindo em outras coisas que não faz sentido, sabe? Não tô falando que você precisa vir para minha terapia, não, que você precisa vir para o meu grupo, não. Qual o primeiro passo do autoconhecimento? O primeiro passo para o autoconhecimento é a tua sinceridade. É você olhar para você e falar assim, cara, o que está acontecendo aqui? É você se enxergar. É você chegar e falar assim, caramba, calma aí, tem alguma coisa de errado aqui comigo. O que está de errado? O que eu não estou de acordo? O que está batendo aqui e está incomodando? Ou quando você olha para dentro de você, você percebe que tem algo de errado, tá? E você olha para dentro de você e fala assim, cara, é isso aqui. Você começa a se trabalhar.
Conseguiu entender, Bruno? Consegui te ajudar? Ótimo. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Então, pessoal, antes de encerrar, obrigada a você por estar aqui. Antes de encerrar, eu queria muito, né, tirar aqui uma outra fotinha aqui com vocês, para que a gente possa estar postando lá. Me marca lá, tá? Se você não me marcou, se você já tirou já fotinho, se você não me marcou, me marca lá agora, tá bom? Vamos fazer essa live chegar para mais pessoas. Ela vai ficar salva só por algumas horas, tá? Amanhã de manhã eu tiro, porque, como eu falei para vocês, eu vou colocá-las depois numa outra plataforma, né? Então, assim, não é justo, tá? Quem tá aqui, e eu vou estar entregando mesmo muito material para vocês, conteúdo, vou estar entregando aqui ferramentas. Ontem, inclusive, uma cliente minha, se vocês viram lá meus stories, ainda tá lá, né? Uma cliente minha falando que uma ferramenta, uma simples conversa que a gente teve, mudou a semana dela totalmente. Tá? Ela já estava desesperançada com o trabalho que ela tinha que apresentar e, cara, a coisa mudou totalmente. Então, assim, acredita no poder do tamo junto, tá? Participa aqui com a gente, né? Encaminha essa live aqui para alguém, printa aqui, vou fazer aqui uma posezinha bonitinha pra gente poder printar e colocar lá nos stories, me marca. Ó, a Jaque tá falando, eu sou a prova disso. Ô, Jaque, a Jaque depois vai estar contando um pouquinho sobre ela. Tá? Vamos bater a fotinho? Agora sem a Renata, só eu só. Vou tirar aqui também. Tá? Bati aqui também. Tá? Me marca lá, pessoal. Ó, entra lá no grupo, corre pra lá, entra lá no grupo que eu vou postar lá agora os porquês poderosos, tá? Um beijo pra vocês, pessoal. Até terça-feira que vem, 9h30 da noite. Tchau, tchau.